Fala galera, aqui da Rádio Folha FM 100.3, fala o Lucas Lucchesi com o podcast Papo de Redação desta sexta-feira, dia 22, véspera aí de final de semana, de Natal e tudo mais. Graças a Deus, né? O ano tá acabando para poder coroar esse ano de muito trabalho e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mais uma vez aqui pela Rádio Folha FM 100.3, no portal folhabv.com.br e no canal da Folha BV no YouTube. Participe conosco enviando seu comentário para o 999715300. Tem a seção de comentários da Folha no canal no YouTube também. Hoje falando aí sobre cotidiano, turismo e saúde, né? Cotidiano aí falando sobre Pacaraima, tá um caos instalado nesse município, minha gente. Vamos falar muito sobre isso e a gente começa com esse assunto, porque a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis interditou de forma cautelar o único posto de combustível do município de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Com isso, os clientes precisam recorrer a estabelecimentos de cidades mais próximas, incluindo Boa Vista, aqui, capital de Roraima, que fica aproximadamente 220 quilômetros de distância. Imagine a situação. Imagine se Boa Vista ficasse sem combustível, como é que ficaria? Imagine se ficasse sem posto, como é que ficaria isso? E aí a expectativa, evidentemente, na verdade já está acontecendo, né? Os motoristas vão ter que recorrer a cidades próximas, né? Além de Boa Vista também tem Normandia, só que imagina a carga de trabalho para poder, não sei se vai ter condições de poder atender essa gente toda, né? Porque não recebe só brasileiros, só gente de Pacaraima e de municípios vizinhos. Recebe também os motoristas e os motociclistas, enfim, venezuelanos. Essa é uma realidade que já acontece há 4 anos, pelo menos. E para ter uma ideia de como é que está a situação, olha só, quem tem combustível estocado em casa está comercializando ilegalmente o litro do produto a R$15. É o dobro do que está sendo praticado atualmente. E na fiscalização realizada nessa quinta-feira, no posto Trevo, né, que é o posto provisório que tem lá, a ANP considerou que a filial do posto Trevo descumpriu as normas de segurança de venda ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública ou o regular abastecimento nacional de combustíveis. A ANP considerou que a operação provisória é precária e especificou, por exemplo, a realização de transbordo para o abastecimento dos caminhões-tanque, que são conectados diretamente nas bombas de combustível, e o piso não pavimentado do pátio de abastecimento. E só para contextualizar aqui, desde 2021, o posto Trevo tem um estabelecimento pronto para funcionar em Pacaraima. Tanto é que no ano passado a ANP autorizou a empresa a abri-lo, que ainda não ocorreu porque o empresário ele ainda não tem licença do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, para poder funcionar. Nessa quinta-feira, a agência decidiu lacrar o posto provisório e acusou a empresa de ser inerte a cumprir a notificação devido ao risco de incêndio no local. A gente procurou o proprietário do posto Trevo, Clever Gomes, que é conhecido como Cleo, e ele explicou para a gente que o IBAMA sinalizou que autorizaria ele a abrir o posto. Só que é o seguinte, o novo posto eu digo, né? Só que é o seguinte, isso não aconteceu porque a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, teria se manifestado contrária a essa ideia. Isso porque a instituição move desde 1995 uma ação judicial para declarar inconstitucional a criação de Pacaraima e de Uiramutã, cujas áreas seriam devolvidas aos indígenas das reservas São Marcos e Raposa Serra do Sol. Ele diz que o posto definitivo está pronto, tem mais de 2 anos, tem todas as licenças, mas que o IBAMA chegou, disse que para ele não abrir, porque senão ele vai ser multado. Ele aponta a incoerência do caso com o fato da cidade possuir todos os tipos de órgãos públicos. O empresário lamenta que tem 2 carretas que totalizam 60 mil litros, mas que não pode comercializá-las à população.
Em 2019, quando a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, o posto Trevo foi autorizado a abrir o posto provisório para garantir o abastecimento na região. Desde aquela época, o lado venezuelano, especialmente a cidade de Santa Helena de Oirén, sofre com desabastecimento, racionamento e altos preços de combustível, né? Que é um problema seríssimo aí na ditadura de Nicolás Maduro, né? Problemas que acabaram invertendo o padrão de consumo na região, porque, veja bem, no passado, até pouco tempo atrás, o brasileiro ele cruzava a fronteira para poder buscar gasolina barata, para buscar outros produtos baratos em Santa Helena de Oirén, só que hoje esse movimento é outro. Os venezuelanos, eles cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil, chegam a Pacaraima para poder abastecer. Só que agora nem isso vai acontecer, né? Até porque, só para ter uma ideia também, lá em Santa Helena de Oirén, a gasolina chega a 12, 10 reais. E o padrão de Pacaraima é em torno de 7 reais o litro. Então, assim, o presidente da Associação Comercial de Pacaraima, João Kleber Soares Borges, sobre esse assunto, afirmou que, por conta do fechamento do posto, clientes que ainda têm combustível estocado em casa já comercializam o litro do produto pelo dobro do preço praticado de R$ 6,99 a gasolina e R$ 7,79 o litro do diesel. Segundo ele, essa falta de gasolina afeta tanto Pacaraima como as comunidades indígenas e Santa Helena. E os poucos que ainda têm gasolina estocada estão vendendo a R$ 15 o litro da gasolina. E há muita dificuldade para encontrá-la. Que situação, hein, gente? Já não bastasse a crise generalizada da falta de controle migratório e também a questão do lixão lá de Pacaraima, que estava vivendo uma situação muito séria, lixo espalhado por toda a cidade, porque não tem... Parece que o lixão foi fechado lá. Então é uma situação muito séria que está vivendo o município de Pacaraima, né? Eu arrisco até dizer que Pacaraima está realmente esquecido pelas autoridades de um modo geral, gente. Então, é uma cidade que precisa realmente... Imagine você olhando para Pacaraima 20 anos atrás, a beleza que era aquele município e a beleza que se transformou em mazela generalizada por conta de todos esses problemas. Infelizmente, o povo de Pacaraima está sofrendo muito por conta disso, sem contar a crise institucional, né, que a parte da população, inclusive, está pedindo a cassação do prefeito por lá. É um clima muito ruim que está vivendo a população de Pacaraima. Uma sensação também de muita insegurança em virtude da falta de controle migratório, né, que claro que tem gente de bem que vem para cá, mas também tem muita gente que se infiltra nessas pessoas de bem para poder fazer o mal aqui no Brasil. A Folha chegou a procurar a ANP, o IBAMA também e a FUNAI para falar sobre esse assunto, mas até agora a gente não recebeu o retorno desses órgãos federais. Tem uma outra notícia aqui também sobre saúde. Roraima registrou aumento superior a 10 pontos percentuais na cobertura vacinal de 5 das 8 vacinas recomendadas no calendário infantil para crianças com 1 ano de idade. O destaque é para a vacina meningocócica, que passou de 60% em 2022 para 78% neste ano de 2023. Também houve avanço para a hepatite A, que saltou de 55% para 70%. A polio alcançou 60% de cobertura, frente aos 48% do ano passado. A DTP, que é a difteria, tétano e coqueluche, passou de 47% para 60%, e a primeira dose de tríplice viral subiu de 67% para 79%. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são preliminares e correspondem ao período de janeiro a outubro de 2023, comparados com todo o ano de 2022. Vale ressaltar que Roraima é uma das 4 unidades da federação que neste ano aumentaram a cobertura para todas as vacinas recomendadas para bebês de 2 a 6 anos de idade. Graças a Deus, né? O pessoal está tomando jeito para poder procurar os postos de saúde para poder se vacinar, né? Inclusive a gente viveu um momento muito complicado por conta desse pensamento anti-vacina que tomou conta do Brasil todo. Roraima não foi diferente. Então a gente chama aqui para falar de uma coisa leve. Seja bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast. A Adriele Lima está aqui tá aqui com a gente porque ela vai falar de turismo. Como é que tá a Serra do Tepequém, hein?
Obrigada, Lucas, mais uma vez aqui no Papo de Redação. Então, Serra do Itapequém continua bonita. Que bom. Muito fria, entre aspas, né? Porque a gente tá no verão, então, com o calor intenso que a gente tá sentindo aqui na capital, lá em Itapequém também eles estão sentindo muito, já que não chove quando a gente foi, né? Não choveu há alguns dias e a gente sente aquele climinha gostoso europeu, a gente brinca, né? Que a gente sente lá na Serra de Itapequém. Não maravilha. Tava tão maravilha frio. assim. Mas não deixava de abalar, de deixar um lugar bonito e relaxante, né? Como a gente sempre teve ali em Itapequém. Adriele, você fez uma recente visita à Serra do Itapequém, como você está falando aí, e me diz uma coisa, quais são as cachoeiras que você visitou, como é que tá a condição, tá valendo a pena o pessoal ir nessa época do ano para lá, como é que tá? Então, a Folha, ela tá com um projeto legal, que é da gente tentar trazer um pouquinho sobre lugares que a gente pode aproveitar no verão, aqui em Roraima. E aí a gente começou com o Itapequém, né, que mesmo na seca ainda tem alguns, que mesmo estando em estiagem, ainda tem alguns pontos com água para se refrescar, tomar banho e aproveitar as cachoeiras. Lá em Itapequém a gente foi na Cachoeira do Barata, na Cachoeira do Funil e na Cachoeira Laje Verde, que é depois do Paiva, que é a mais difícil, Sim. mas em compensação é a mais bonita. Olha aí, que legal. É difícil, mas é bonita, vale a pena. Laje Verde. Laje Verde. Muito né? bom. Muito bonita. E aí a gente conheceu um pouco, a gente tem a matéria, né, que estamos soltando aí aos poucos sobre essas cachoeiras. A do Barata todo mundo já conhece, é a mais fácil para a família ir, tem três partes com água, né, tem para o pessoal poder aproveitar. E aí a Cachoeira do Funil é uma que ela tem história. É uma que, assim, as pessoas não vão com grande frequência, mas é a que tem história. Porque eu tava até comentando contigo ali na redação, né? Que ela faz parte também do Tilim do Gringo, que é uma abertura entre as rochas da serra ali de Itapequém, que foi feita no tempo do garimpo de diamante, por uma empresa, por um garimpeiro belga, para facilitar o acesso ao garimpo ali, né? Para mudar o percurso do rio e facilitar a pressão da água, o escoamento da água para o garimpo. E aí ele recebe esse nome, o Tilim do Gringo, e a Cachoeira do Funil também é um outro tilim, porque esse belga, ele com outros garimpeiros, abriu essa fenda entre as rochas com dinamite, e aí ficou para a história. Ele acabou sendo assassinado pelos garimpeiros, né? Na época, isso na década de 50, que era o boom do garimpo de diamante lá em Itapequém. E aí ficou pra história, é um local onde tem a corredeira de água, que o pessoal pode aproveitar também, água gelada entre as pedras, sem contar que é um cenário muito bonito pra tirar foto. Com certeza. Todo mundo que vai lá tira foto bem no Arco do Tilim, né? Porque tem uma pontezinha antiga e todo mundo faz uma foto ali. Fica muito bonito. Você já tinha ido na Serra do Itapequém já antes? Já tinha ido. Mas você já tinha ido nessas mesmas cachoeiras? Como é que foi? Também. Ah, que legal. Eu já tinha inclusive ido. Do Laje? Laje Verde eu nunca tinha ido. Foi a novidade pra mim. Olha que legal. É um sufoco. Foi o sufoco dessa viagem. Você teve que andar um pouquinho. Na verdade é porque é o seguinte. Laje Verde, ela inicia ali na Cachoeira do Paiva. Então a gente desce aquelas escadarias, atravessa a cachoeira, e aí a gente inicia realmente o percurso até Laje Verde. Que a gente passa por uma vista muito bonita, um mirante, que dá pra ver boa parte da serra, da mata. E aí você vai descendo, e ela é íngreme. Então você vai passando por algumas partes que você não vai só andando. Você tem que sentar na rocha pra descer com cuidado. Você atravessa a Cachoeira da Travessia, que é uma outra parte, logo no início, um pouco antes, né, da Laje Verde, que também tem uma visão muito bonita pra serra, pra natureza. E aí, depois que você atravessa essa parte é que você tem um pouco mais de intensidade, que você tem que descer com muito, muito devagar, um de cada vez, olhando, analisando onde você vai pisar, porque é muito íngreme. Sim. Né? É pouco espaço também para apoiar os pés. E aí, quando você realmente desce, pronto, chegou Laje Verde, você vê um paredão de rochas que tem traços verdes, e aí com a água fica muito bonito, parece
como é que é, uma esmeralda. Ah, que legal. E ainda tem um arco-íris lá, né? Fica muito bonito, é um local muito bonito de água muito gelada. Mas quanto tempo mais ou menos durou esse percurso aí pra lá, pra chegar lá na Laje Verde? Lucas, eu não fui olhando o celular porque eu fui bem concentrada Olha, pra não me machucar. mais ou menos 30 minutos, uma hora? Uma hora. Sério? Uma Caramba. Tanto é que a gente saiu mais ou menos pra ir pra lá, pra ir em Laje Verde, 2h30 Uhum. da Vila de Tepequém. E aí nós chegamos lá na cachoeira, acho que já foi quase perto das 4. Uhum. Né? Então foi um bom tempo. E aí quando já tava dando 5 horas, a gente já foi subir, porque depois que anoitecesse ia ser pior, né? Mais perigoso. Então a gente foi algo bem rápido, mas muito bonito de conhecer. Rapaz, é uma coisa impressionante. A Serra do Tepequém é um local muito recheado de mistérios, de muita história, né? Isso é verdade. Porque, assim, eu, por exemplo, eu fui... E é engraçado, Adriele, que o pessoal lá da própria Serra do Tepequém, eles conhecem muito a história deles mesmos, né? Eu lembro que eu fui... A última vez que eu fui em Tepequém foi em janeiro do ano passado, mas nessa época, né? Só que nessa época o calor tá muito mais intenso, né? É verdade. Mas foi uma loucura, né? Porque, veja bem, eu decidi às 4h30 da tarde de sábado ir pra Tepequém. Chamei minha mulher pra ir, a gente foi, já escureceu, demorou 4 horas pra gente chegar lá, porque a estrada da BR-174 tava muito ruim ainda, Nada né? mudou. Praticamente Isso não mudou. nada mudou. Então, assim, eu demorei 4 horas, até porque eu detesto dirigir à noite, né? Mas ainda assim, pela vontade de chegar até Tepequém, passar uma noite lá, dormir, passar o outro dia pra desbravar o que tem de bom de Tepequém, cara, foi assim... Pra mim valeu a pena, né? Porque eu cheguei lá, já era 9 horas da noite, e aí no dia seguinte eu lembro que choveu, amanheceu chovendo, puxa vida, meu Deus, fiquei triste até, que amanheceu chovendo. E assim, eu tinha um plano de ficar o dia todo realmente, poder lá em Tepequém, curtindo a cachoeira e tal, porque eu queria muito ir nessa Barata, do Paiva e tudo mais, que são as principais, né? Mas eu tive a grata surpresa de conhecer o Lago do Esmeralda. Você já foi lá? Não. Lago Esmeralda? Todo mundo fala dele. Pois é, o Lago Esmeralda é um lago muito tranquilo, quase, pelo menos na época que eu fui, janeiro do ano passado, que apesar de ter muita gente, Tepequém que estava altíssima temporada, não tinha ninguém no Lago Esmeralda quando eu fui lá. E uma coisa que é interessante é que lá é um lago que tem a sua parte mais funda, mas também a sua parte rasa. E ele também tem essa história com garimpo, né? Porque os garimpeiros, eles cavaram toda aquele ao redor daquela água, né? E a água, não sei se já era dessa cor, né? Mas você tem toda aquela marca da marca que o garimpo deixa, né? Mas apesar de tudo, a natureza se recompôs e quase 100 anos depois a gente vê um local muito belíssimo para a gente poder visitar. Tem o Lago Esmeralda e também tem uma cachoeira chamada Cachoeira do Cupim, salvo engano, que fica na descida. Tipo assim, você sobe a serra, a serra tem a sua subida, tem algumas descidas, né, algumas curvas, e fica exatamente numa curva. É uma coisa que pouca gente sabe também. É verdade, eu descobri 2 grandes lugares fantásticos na Serra do Tepequém. É cheio de mistérios lá. Se você andar com calma, você acha outros lugares, sim, né, que são bonitos iguais a esses mais conhecidos, só que mais tranquilos. Com certeza. Inclusive essa cachoeira do Cupim é uma cachoeira bem pequenininha, né? Assim, você tem uma piscina natural, né? É bem rasinho, né? Então, cara, Serra do Tepequém, eu, sinceramente, Adriele, vou revelar até o meu sonho aqui. Meu sonho é morar lá, sinceramente. Você já sonhou em morar lá? Sim, com certeza. Ter uma casa em Tepequém é um sonho. É um ápice, assim, porque Tepequém é muito tranquilo. Sim. É só, sabe, é tranquilo, é um local bonito, todo mundo ali se conhece, todo mundo sabe as suas histórias, todo mundo ali busca desenvolver Tepequém, mesmo que tenha alguns receios, porque a gente encontra, né, alguns receios na vila, já que são todos garimpeiros. É normal que eles não confiem em todas as propostas ou políticas públicas que aparecem para lá. Uhum. Mas é um local que, querendo ou não, você vê que as pessoas se conhecem, se cumprimentam.
convivem, sabe? Tem uma convivência boa. Então é um local muito legal para ter uma casa para você morar, se você não tiver mais nada pra fazer na vida. É verdade. Mora em Itapequém. É verdade, porque, cara, eu lembro muito bem que nesse mesmo dia, Adriele, eu fui com tanta pressa que eu esqueci a mala em casa. E eu só fui descobrir 300 quilômetros depois, chegando lá em Itapequém, na pousada, que era no fim da noite, inclusive. Mas, assim, as pessoas de Itapequém são tão legais que no dia seguinte, quando o sol começou a aparecer, né, começou a chover e depois o sol apareceu e a gente resolveu procurar roupas de banho lá, eu e minha mulher, e tava tudo fechado, domingo, né, manhã de domingo, mas conversando com as pessoas, a gente vai buscando saber quem é que poderia ajudar a gente. É verdade. E assim, as pessoas são tão gentis com a gente que apesar de a gente perturbar perturbar as pessoas em pleno domingo, elas conseguiram ser muito solícitas com a gente. E aí a gente conseguiu comprar. Eu comprei a minha sunga, a minha mulher comprou o biquíni dela e a gente conseguiu curtir até quem ainda que podia. Exatamente. Eu fui pra lá, eu esqueci a escova de dente. Aí depois eu fui encher o saco ali, bora ali no mercadinho, bora comprar as coisas, o que falta, né? Mas Itapequém é muito bonito, Itapequém tem história. Muito. Falando assim também do garimpo, uma coisa que eu nunca esqueço é que nada do que tá em Itapequém, enquanto as rochas ou a mata, né, a fauna dali, a flora dali, nada dali era o que era antes. Uhum. Tudo isso é novo, é o pós-garimpo. Sim. Então, quando você vê uma rocha numa posição assim que você fica, nossa, que posição estranha pra uma rocha ficar. Mas é porque não era pra ela estar ali, aquilo ali foi efeito do garimpo. Exato. Porque tudo em Itapequém foi remexido. Então, o que tem hoje é uma reconstrução de um local que passou, né, pelo garimpo e que hoje procura se desenvolver pelo turismo. Muito bem, muito bem. Eu espero que as pessoas, as nossas autoridades, os moradores, os queridos moradores da Serra do Itapequém, eu espero que a gente esteja chegando aí, esteja com o rádio ligado aí. Eu tenho o maior carinho por vocês e espero logo, logo voltar aí para poder curtir essas cachoeiras maravilhosas. Quem sabe um dia eu comprar até uma casa lá. Realmente é muito trabalho. Tem muito terreno para vender. Muito... Sair analisando tudo. É muito trabalho, mas eu tenho um carinho muito forte e espero que todos vocês possam continuar preservando essas belezas naturais, que são coisas únicas que a gente tem aqui no estado de Roraima, uma das maiores riquezas que a gente tem aqui no nosso estado de Roraima, os paraísos naturais e também essa gentileza que vocês têm. E a gente agradece muito e por ter recebido a nossa equipe lá. Né, muito obrigada, gente. Foi muito bom, o pessoal foi muito receptivo. A gente conseguiu um guia em cima da hora, mas muito receptivo também. Fez a gente conhecer algumas pessoas históricas lá da vila, que depois a gente vai contar essas histórias, alguma delas. Né? Então eu espero que vocês acompanhem, porque ainda vem muito mais coisas sobre Itapequém. Muito bem, folhabv.com.br, tem lá as reportagens da Adriele Lima. O José Magno também vai escrever algumas coisas muito bacanas sobre Itapequém e a gente convida vocês a prestigiar esse trabalho belíssimo da Adriele Lima e do José Magno, que também vai estar disponível nas redes sociais também, está nas redes sociais, está no site da Folha. E é isso. É isso aí. Adriele, muito obrigado e desde já um excelente Natal para você. De nada, igualmente. A todo mundo que escuta o Papo de Redação também. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pela companhia de sempre. Desejar a vocês muito juízo, um excelente final de semana. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Adolfo Salatiel e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter como @FolhaBV. Tem a minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, para você mandar sua mensagem, sua crítica, por que não? E, claro, a sua sugestão de matéria, de entrevista aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, minha gente. Até segunda-feira, se Deus quiser.